Filipenses capítulo 2, versículos 28 e 29. Por isso vos enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. Recebei-o, pois, no Senhor com todo o gozo e tende-o em honra. Por isso vos enviei mais depressa. Paulo sabia da tristeza pela qual passava a igreja de Filipos, pelo fato de eles saberem de que um dos seus principais líderes estava ausente e, além do mais, muito doente. Era justamente a notícia que eles estavam tendo. Essa carta, porém, com a própria presença de Epafrodito, desfazia todos estes fatos angustiantes para os seguidores de Cristo naquele lugar. Vendo o apóstolo que Epafrodito já estava bem melhor ou curado de sua enfermidade, logo cuidou de enviá-lo de volta à cidade de Filipos, a fim de produzir alegria naquela igreja e cuidar dos interesses do reino de Deus naquele lugar. Paulo se apressou em fazer isso, até por uma questão de benignidade para com seus filhos e filhas na fé em Filipos. Por isso vos enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez. A ausência de Epafrodito na igreja em Filipos causava uma série de prejuízos, porque, ao que tudo indica, neste momento da história daquela igreja, ele era seu principal líder e administrador. É claro que isso na ausência de Paulo, o seu fundador e grande apóstolo do Evangelho de Cristo Jesus. Pelas notícias que circulavam naquela igreja e pela gravidade da doença que acometeu Epafrodito, havia a preocupação de que eles não mais viriam com vida o servo de Deus. Mas, se ele retornasse salvo daquela enfermidade, seria causa de grande alegria para todos eles, aliviando assim suas muitas angústias. Por isso vos enviei mais depressa, para que, vendo-o outra vez, vos regozijeis. Paulo sabia do amor e consideração que a igreja de Filipos devotava pela pessoa amada de Epafrodito, bem como conhecia o quanto ele era útil naquela igreja, de forma que a tristeza é demasiada nos corações de todos os seguidores de Cristo em Filipos, pelo fato de que ele estivesse doente,
sem contar com a preocupação de que ele viesse a falecer. A angústia batia a alma daqueles que realmente amavam aquele importante cooperador na obra de Deus, ali naquele lugar. Portanto, nada melhor do que vê-lo de volta e bem, com saúde, para novamente se alegrarem com ele na presença de Deus. Por isso vou-lo enviei mais depressa, para que, vendo outra vez, vos regozijeis e eu tenha menos tristeza. As notícias que circulavam ali na igreja de Filipos não eram nada boas sobre o estado de saúde de Epafrodito. Isso servia de peso e angústia no coração do apóstolo Paulo. Ele que até certo ponto se sentia responsável pela viagem de Epafrodito ao seu encontro para cuidar dos seus negócios e dos interesses da igreja, enviando-o de volta e agora bem de saúde. Isso aliviava um pouco a tristeza de Paulo também, quando ele afirma que teria menos tristeza. Ele quis dizer que continuaria triste, não mais pela doença de Epafrodito, mas porque estava ainda preso e ele também agora não poderia viajar para a cidade de Filipos e visitar a igreja do Senhor ali naquele lugar. Recebei-o, pois, no Senhor com todo o gozo. Esta carta que certamente Timóteo e Epafrodito levariam em mãos era não somente uma carta para tratar dos assuntos de interesse da igreja de Filipos, mas neste ponto também seria uma carta de recomendação da parte de Paulo, recomendando seus companheiros de ministério. Era comum na igreja do primeiro século de nossa era cristã os líderes recomendarem uns aos outros, fazendo com que todos os companheiros de ministérios estivessem unidos em Cristo Jesus e em defesa do reino de Deus. Finalmente, recebei-o, pois, no Senhor com todo gozo e tende-o em honra. A recomendação e a ordem do apóstolo Paulo quanto a Epafrodito para o ministério e a igreja de Filipos era de que eles recebessem de volta a Epafrodito como dantes, em plena honra ao seu ministério. Era justo que ele fosse recebido como uma autoridade eclesiástica daquela igreja pelos serviços ali prestados. Essa recomendação da parte de Paulo era muito relevante em reconhecimento à autoridade de Epafrodito e aos seus serviços prestados à igreja de Filipos. Por gentileza, compartilhe este comentário com seus contatos. Vamos juntos semear a palavra do nosso Deus.